Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, dia importante aí na divulgação de dados aqui no Brasil. Então, a gente vai falar aí da confiança ao da confiança dos serviços e do comércio hoje. Dados aí publicados pela FGV. Temos também aí algumas notícias da Ásia que trouxeram algumas preocupações por lá. Aqui no Brasil também saiu o IGPM hoje, então vamos ver como ficou o famoso índice do aluguel. E temos aí outros pontos para falar com vocês, como ali o ICMS, né? Como é que isso está ali na questão dos estados depois daquele corte, né, do ICMS nos combustíveis. Então a gente vai falar sobre esses pontos hoje. Mas antes de tudo, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente tem muitas notícias hoje para dar. Vamos falar do ICMS, né, que vai dar aqui uma prévia aqui do que a gente pode imaginar da inflação para a inflação de novembro, que deve sair na segunda semana aí de dezembro. Vamos também falar da questão do ICMS, né, que tem a polêmica que os governadores estão aumentando o ICMS, muita gente culpando, inclusive a reforma tributária, mas vamos ver que, na verdade, a culpa é das medidas eleitoreiras do Bolsonaro no ano passado e por isso que está tendo que ter esse ajuste. Vamos falar também de confiança do comércio, confiança dos serviços, mas como a gente fez ontem, vamos abrir o dia com a nossa agenda, né? Então, o que esperar hoje, o que vai acontecer hoje, né? Então, Débora, você já fale aí o que esperar aí dos mercados hoje, tudo que pode acontecer aí dentro desse mundão aí. A gente tem alguns pontos importantes aí na agenda hoje. Então, logo pela manhã, a gente teve a reunião ali naquele almoço empresarial Brasil-Arábia Saudita, com participação do presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles estão lá na Arábia Saudita participando de uma série aí, de eventos e de encontros, e hoje teve esse almoço empresarial. Logo em seguida, a gente teve a zona do euro aí com o índice de confiança ao consumidor de novembro. Também o índice de sentimento econômico lá da zona do euro, então índices aí que podem mexer com a bolsa lá na Europa, mas de uma forma mais local aqui, né, realmente aí trazendo esse sentimento em relação à economia e à confiança do consumidor lá na Europa. Temos o IGPM, que vamos passar aqui para vocês com maiores detalhes, que saiu agora em novembro. A gente tem o índice de preços ao produtor, né, de outubro, sendo divulgado também pelo IBGE. Saíram os dados preliminares da inflação ao consumidor, CPI aqui, a inflação ao consumidor da Alemanha. A gente tem alguns dados importantes sendo divulgados agora lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre, isso pode mexer bastante aí com o mercado hoje. Índice de preços de gastos com consumo pessoal trimestral, tá? Então, aqui não é aquele mensal que a gente sempre traz aqui para vocês. Esses dados são do trimestre. E a gente também tem o núcleo do índice de gastos com consumo pessoal. Esse índice de gastos aqui, ele é bastante olhado, é um indicador que o Banco Central dos Estados Unidos gosta muito, né? Então, tanto quando a gente tem essa leitura trimestral, como saem aqueles dados mensais, isso normalmente mexe bastante aí com o mercado, porque a gente tem aí um olhar do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, para esse tipo de divulgação. É um dos indicadores que eles acompanham mais de perto por lá. No Reino Unido, o presidente do Banco da Inglaterra fala hoje ali num evento de Londres, né? Então aqui uma fala aí por volta do meio-dia que pode sinalizar aí para uma condução de política monetária lá na Inglaterra. Nos Estados Unidos, saem os estoques de petróleo até 24 de novembro. Então esse dado é importante porque a gente tem aí esse olhar também para os estoques de petróleo. Isso mexeu bastante com o preço ontem, junto aí aquela reunião do OPEP que está acontecendo, então isso pode mexer aí com o preço do petróleo, dependendo de como saírem esses estoques. A gente tem hoje às 4 horas a divulgação do livro bege lá nos Estados Unidos. Esse dado também é bem importante, bem acompanhado, então assim que a gente tiver a divulgação, a gente vai compilar os dados para trazer amanhã para vocês, porque normalmente o livro bege traz algumas perspectivas para a economia dos Estados Unidos. Então aqui um índice importante, na verdade um indicador, né, um relatório importante para a gente trazer para vocês aí, porque mostra como é que está ali a expectativa, as perspectivas, projeções para a economia dos Estados Unidos, que o mercado está esperando que desacelere, né? Então aqui um ponto importante. Na Coreia do Sul vai ter a divulgação da decisão de política monetária já à noite. Então aqui a gente já está falando dos dados da Ásia, né, que seriam
já de amanhã lá na Ásia, mas a gente tem a decisão da política monetária que a expectativa é que permaneça, que não tenha nenhuma mudança ali nos juros da Coreia. E na China, esse dado sim deve mexer bastante com a abertura amanhã, porque a gente tem o PMI industrial e de serviços lá da China de novembro. Então aqui já mostrando o ritmo da economia chinesa nos setores industriais e de serviços. Então aqui deve ser um dado que deve mexer bastante amanhã, mas esse dado sai às 10h30 da noite hoje. Então essa é a agenda aí, né, dos nossos indicadores econômicos e principais reuniões que podem aí trazer alguma movimentação no mercado hoje. Ótimo, Débora. Vamos então já começar falando aí do que aconteceu, né, nas bolsas mundiais, nas bolsas asiáticas, porque toda essa agenda deve ter tido alguma certa repercussão, como sempre, né, na notícia no nosso site para vocês terem todo o detalhamento, tudo o que esperar aí durante o dia, então tudo mais mastigadinho para você estar nessa notícia aí que está no nosso site. Mas tem a Débora aqui que sempre vai fazer essa análise brilhante aí para a gente, para mostrar o que esperar do dia e o que está acontecendo principalmente aí nos fechamentos da Ásia e no começo do resto dos mercados mundiais, né, Débora? Olha, pessoal, hoje a Ásia teve um dia meio negativo, viu? Na verdade, majoritariamente negativo. Então, por lá, as bolsas ficaram no terreno negativo mesmo, elas tiveram muita dificuldade de ter ali algum ganho, mesmo com um dia positivo em Nova York ontem também aqui no Brasil a gente teve um dia bem positivo, puxado ali não só pelo petróleo, mas também por empresas mais sensíveis à taxa de juros. Isso porque o Christopher Waller, que é um dirigente ali, diretor, na verdade, do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, ele teve uma fala ali mais branda, com um tom menos rígido em relação à política monetária. Então ele falou que diante dos dados apresentados, ele acredita que a política monetária nos Estados Unidos já está suficientemente restritiva, então os juros já estão bem altos por lá, aqui traduzindo para vocês o que ele quis dizer, e que ele deve ali acompanhar, e o Banco Central deve acompanhar esses dados que devem ser divulgados aí agora, o PCI, e em seguida os dados de inflação ao consumidor, para ver ali quais medidas eles devem tomar em relação à política monetária. Mas ele acredita que os juros já estão em níveis bem altos e que não devem subir mais. E sinalizou, inclusive, para cortes em 2024. Com isso, a gente viu até aquele monitoramento do CME Group, que mostra ali as probabilidades de corte ou de manutenção nos juros dos Estados Unidos, apontando ali para um corte já, uma probabilidade maior de corte em maio do ano que vem. Então, os mercados reagiram muito bem ontem a isso, então a gente teve um dia positivo em Nova York, um dia positivo no Brasil, tanto por conta desse arrefecimento das treasuries, mas também o IPCA 15, que veio ali bem controlado, bem dentro do esperado. Então, isso trouxe ali um fôlego tanto para as nossas ações mais ligadas aqui ao setor doméstico, então aquelas de consumo, o setor imobiliário, mas também a gente teve um dia positivo para as commodities, principalmente ligadas aí a petróleo, porque foi um dia de recuperação dos preços do petróleo, na expectativa ali da reunião do OPEP. Né? Então, aqui a gente tem esse cenário ontem ali nas bolsas globais, mas ele não chega com esse otimismo na Ásia. E por que não chega com esse otimismo na Ásia? A gente teve a volta das preocupações com o setor imobiliário na China. Então, como a gente vem falando aqui todos os dias, a China não está medindo esforços para tentar estimular o setor imobiliário. Mas mesmo assim, as preocupações sempre voltam a rondar, porque lá a gente tem uma inadimplência grande nesse setor, né? A gente tem as empresas com muita dificuldade de cumprir seus pagamentos, e isso vira e mexe, volta ali para assustar ali, para acabar, né, tendo ali um impacto na economia mesmo, no mercado chinês. Junto a isso, a gente teve uma pressão bem forte do setor de tecnologia. Então, a gente teve dois setores ali que sofreram muito ontem para ter ganhos na Ásia, inclusive ali com algumas perspectivas de queda no crescimento de algumas empresas específicas do setor de tecnologia. E por isso, eu vou colocar aí na tela para vocês, o Hang Seng teve a maior queda entre os índices asiáticos. Ele caiu 2,08% ontem, liderou as perdas e justamente o Hang Seng ele é uma bolsa intensiva em tecnologia e tem muitas ações listadas do setor imobiliário também. Então, um dia bem negativo, não tinha como ser diferente para o Hang Seng. E aí a gente tem algumas empresas específicas, como o Grupo Alibaba, que caiu ali 2%. A gente teve outras empresas ligadas aí a varejo e e-commerce, né, na China, que são listadas no Hang Seng, caindo 12%, foi o caso da Meituan, né, que teve ali uma
queda na sua projeção de crescimento, então isso puxou muito o Hang Seng para baixo. Então já era um dia ali de temores em relação ao setor imobiliário e pressão no setor de tecnologia. Isso acabou derrubando o Hang Seng aí de uma forma mais intensa que as outras bolsas. E ainda a gente teve aí a JD.com também tendo queda de quase 2%, 1,6%. Então um dia bem negativo para as ações de tecnologia e também ligadas ao setor imobiliário, o que não deu trégua lá na Ásia. Então por mais que a gente tenha tido um dia positivo, né, ali repercutindo as falas do Christopher Waller, esse movimento não chega na Ásia com o mesmo otimismo, com a mesma força. Lá os impactos, né, desse noticiário mais local realmente foi maior e derrubou as bolsas por lá. Ótimo, Débora. Então agora vamos para o Brasil, porque tem notícias importantes para a gente começar a falar, né? A primeira delas é o IGPM, a famosa inflação do aluguel, né? O IGPM ele é muito utilizado até por uma questão histórica, né? Porque se a gente pensar que a gente não tinha índice inflacionário muito confiável durante os anos 80, toda aquela questão inflacionária, o IGPM acabou virando então por uma questão cultural, né? O índice do aluguel, e também ele é um bom índice, né? Mesmo ele não sendo oficial, porque ele mostra uma perspectiva do que a gente pode esperar em relação ao que vai acontecer com o IPCA. A gente teve que o índice variou 0,59% de maneira geral em novembro. A gente montou aqui o gráfico para vocês entenderem o que teve em cada uma das três parcelas aí do IGPM, né? Se foi os índices de preço ao produtor, o índice de preço ao consumidor ou o índice de preço da construção civil que fez esse aumento acontecer. Então vamos ver agora aqui no gráfico, né? Ver os diversos componentes dele. A gente vê que a alta mais acentuada foi justamente no IPA. Ou seja, o índice de preços ao produtor. Esse índice de preços, ele costuma demorar, ele tem um certo lagging, né? Então, para ele começar a afetar principalmente o índice de preços ao consumidor, que é o IPC, e a grande alta desse índice de preço foi puxada por compra de alimentos in natura. A gente está vendo aí que está tendo uma alta no preço dos alimentos in natura. A gente já falou ontem, inclusive, quando saiu o IPCA 15, por causa das condições climáticas, e também do diesel, né? Porque a Petrobras fez aquela recomposição, baixou a gasolina, mas subiu o preço do diesel. Isso aí encareceu um pouco o preço de produção. O preço de produção, ele é o que teve a maior queda aí nos últimos 12 meses, né? Então ele está em 6,7% nos últimos 12 meses, então não é ainda uma situação calamitosa, ele está ainda com custos mais baixos do que estavam no ano anterior, mas a alta foi justamente por causa de diesel e de compra de insumos, né? De bens in natura e para você realizar e fazer aí produtos industrializados. O que a gente tem no IPC, que é o mais importante para a gente, que somos consumidores e é realmente o reflexo mais fiel do IPCA, é que você teve um aumento de 0,42. A gente tem que lembrar que o IPC ele costuma ser, principalmente quando o câmbio está alto, né, um índice um pouquinho mais elevado do que o IPCA, então ele está muito em linha com o IPCA 15, né? E você tem aí que no acumulado no ano ele está em 3,71. O que a gente teve aí puxando o índice para cima da mesma maneira que foi o IPCA 15 ontem, foi justamente o preço dos alimentos. Cebola, batata, passagem aérea novamente teve uma alta considerável, né? Então foi um índice que acabou puxando bastante para cima aí o preço nesses meses, mas os combustíveis eles acabaram reduzindo as pressões inflacionárias no IPC. Então, a gente teve o mesmo desenho que a gente viu, Débora, em relação ao IPCA, com o IPC aí do IGPM, ou seja, os alimentos pressionando para cima a inflação, enquanto você teve os combustíveis segurando. Então, meio que aconteceu o mundo reverso dessa vez, né? O que a gente estava vendo nos últimos meses era os combustíveis puxando para cima e a inflação sendo segurada pela queda do preço dos alimentos. E na construção civil você teve uma leve alta de 0,1%, com um acumulado no ano agora em 3,33%. Então esse aí é o desenho do IGPM, muito parecido com o que a gente teve no IPCA 15, então a tendência deve ser a mesma agora para o IPCA final, que deve sair lá pelo dia 12, 13, não lembro a data certinha agora, mas na segunda semana aí de dezembro, de uma inflação que vai ter
o peso dos alimentos mais elevado. A gente já avisou aqui que está com situações climáticas, então esses alimentos in natura vão tender a crescer mais. O arroz também é outro bem que deve tender a ter uma alta maior nos seus preços nesses próximos meses, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma pressão dos combustíveis segurando, principalmente gasolina e etanol, que é o que o consumidor realmente consome. O diesel não é muito consumido no consumidor, então a gente vai ter, então, provavelmente, esses dois itens puxando aí para baixo a inflação. E aqui vale lembrar, né, que o IGPM acaba sendo uma composição aí desses três índices. O maior peso fica com o IPA, né, que é o índice de preços aí ao produtor amplo, depois o IPC aí com 30% da composição e 10% do INCC. Né? Então o maior peso fica mesmo com o índice de preços ao produtor com quase 60%, né, da composição, e por isso a gente tem uma sensibilidade bem grande a dólar. Né? Esse é um índice que normalmente quando a gente tem variação cambial ali positiva, quando a gente tem um dólar mais alto, ele acaba indo para cima, justamente aí por esse peso dos insumos ao produtor. E quando a gente tem uma variação cambial negativa, então um dólar mais enfraquecido, um real mais forte, ele tende a ter esse comportamento aí que a gente está vendo no IGPM. Então algo também bastante esperado e um bom preditor aí para a gente esperar, né, já ter o que esperar do IPCA final. Ontem saiu o IPCA 15, agora o IGPM, então os dois estão caminhando na mesma direção, então bons preditores aí para a gente já pensar em IPCA final. Vamos falar então agora da confiança aí do setor de serviço, setor comercial. Os dois tiveram problemas esse mês, né? A gente falou ontem, né, que o setor industrial ele teve uma melhora de perspectiva, ele aumentou a confiança dele, né? Até porque ele está vendo no médio prazo uma melhora da situação econômica. Só que o setor comercial, o setor de serviço, eles atuam mais no curto prazo. E no curto prazo, a confiança desses dois setores está baixa. A gente vê aí que o setor comercial ele teve o terceiro recuo, né, pelo terceiro mês consecutivo, e o setor de serviços, que também tem a notícia no nosso site, aí, a próxima tela, inclusive, para a gente mostrar para vocês, é a quarta queda consecutiva aí do setor de serviços. E lembrando que é o setor de serviços que está puxando a nossa economia aí a partir do segundo trimestre, com as atividades mais robustas no setor urbano, né? O primeiro trimestre foi puxado pela agropecuária, mas o segundo semestre foi puxado mais pelo setor de serviços. É o setor mais dinâmico, que tem maior peso na nossa formação de PIB, e você vê aí que a confiança do setor de serviços ele teve uma nova queda. Então a gente vê que, até se a gente imaginar, teve Black Friday Fun, a gente vai falar da Black Friday no final do programa também, foi um fiasco total, no mundo inteiro foi um fiasco, mas no Brasil também, a gente tem que olhar o caso do Brasil, foi um fiasco também, né? Culpa um pouco também das empresas, a gente vai falar um pouco depois, né? Mas são dois setores aí que preocupam, né? Vamos ver se os dados mensais aí das pesquisas mensais, eles justificam tal preocupação, ou se realmente é um fator mais psicológico, né, dessas empresas. A gente até separou aqui um gráfico para vocês que mostra, né, esse comportamento aí do índice de confianças, tanto dos serviços quanto do comércio, então eles estão juntinhos aí para vocês acompanharem em casa. E a gente vê que a gente tem, né, como a gente falou ontem, do setor industrial, a gente tem a expectativa, né, que é mais ligada a expectativas para o futuro, a situação atual, como é que ela está sendo vista, e o índice de confiança ali, como é que está a confiança do setor. Quando a gente olha, no caso dos serviços, né, o índice de expectativas, então, para o futuro, tem até um direcionamento de melhora. Então, o sentimento do futuro está melhor do que o olhar para o momento atual. Né? E o índice, né, na confiança, num geral, caiu. Quando a gente olha para o comércio, aí não tem jeito. Né? Tanto as expectativas para o futuro como da situação atual já vem caindo. Né? Desde agosto, a gente vê até setembro tem uma pequena ali altinha na situação atual, mas a gente vê um declínio tanto da confiança de uma forma geral, como para as expectativas para o futuro e da situação atual. Então aqui a gente vê um desenho preocupante, principalmente no setor comercial, e a gente vai falar de Black Friday daqui a pouco, que não tem uma perspectiva de melhora para o comércio, então o setor não está vendo uma perspectiva de melhora na economia de uma forma geral e para o setor comercial, e também não está vendo uma boa situação atual, que o comércio realmente não está. E isso está fazendo a confiança ao consumidor declinar ali com bastante força nos últimos meses.
No caso dos serviços, a gente não tem esse movimento essa tendência tão clara. A gente vê aí movimentos, inclusive, de melhora do sentimento, depois a gente vê a piora, então o gráfico não é tão declinado assim, mas a gente tem, pelo menos nos serviços, uma perspectiva de melhora para o futuro, embora a situação atual não esteja sendo vista aí tão bem. Né? Então, aqui o setor de serviços mostrando um pouco menos aí de um cenário, né, um pouco mais de confiança mesmo do que o comércio. Mas o comércio é super compreensível, porque a gente não vê aí melhora no setor comercial, quando a gente olha as pesquisas também, né, é um setor que vem patinando e está com bastante dificuldade. Então, é algo que não choca. Os serviços, né, teve aí alguns momentos ruins nos últimos meses, mas já é um setor que tem, inclusive, melhores patamares de confiança quando a gente olha os pontos. Então, isso deve aí sinalizar, né, para uma perspectiva de melhora para o futuro. E aí, quando a gente tiver o PMI de serviços, que é um bom termômetro para isso, a gente vai ver se isso vai se concretizar ou não também por lá. Ótimo, Débora. Vamos falar agora do ICMS, né? Nosso assunto preferido, fiscal. Vamos falar de fiscal agora, né? Mas aí a gente tem que pontuar uma coisa diferente, né? Sabe aquela historinha que você ouve lá nas nossas concorrentes, lá que tem um pouco mais de estrutura, um pouco mais de dinheiro que a gente, que fala que a economia de um país ela deve ser igual à economia de uma casa, que toda vez que você fala isso, um macroeconomista começa a ter uma convulsão de desgosto aí quando você ouve isso. Essa coisa aí de economia de uma casa tem que ser igual à economia de um país faz sentido quando a gente fala de um governo, né? Porque aí sim, o governo emite moeda, Débora? Não emite. Não emite moeda. O governo não consegue fazer dívidas assim, que nem o governo federal faz? Não faz. Não consegue fazer. Então, o que acontece? Ele vai depender justamente de conseguir reorganizar os recursos que ele recebe e realizar seus gastos a partir desses recursos que são limitados. E o que aconteceu durante o ano passado? Eles largaram mão, né, de uma grande fonte de recursos que é o ICMS cobrado sobre combustíveis. A gente lembra aí que o Bolsonaro tentou se reeleger, fez o que fez os mundos e fundos, a inflação de combustível estava estourando por causa das medidas da Petrobras, lá do PPI da Petrobras, então era isso que acontecia. E o que ele fez para reduzir o preço da gasolina? Mexeu na política de preço da Petrobras? Não. Ele foi lá e fez uma desoneração de impostos federais e fez uma desoneração de impostos estaduais. Os governadores aceitaram isso, né? Não foi nada. Os governadores teve uma certa imposição, mas eles aceitaram isso, né? Porque era ano eleitoral, queriam reeleger o Bolsonaro. E aí eles rejeitaram uma boa parte da receita. E aí com isso você teve o quê? Redução aí de gastos que poderiam ir para a creche, para a escola estadual, para o postinho de saúde, para a pavimentação aí de uma estrada estadual e tudo mais. Agora, a gente tem um resultado disso. A Confecar que é um conselho aí que justamente faz estudos sobre arrecadação fiscal, mostrou que, devido a essa medida aí eleitoreira do Bolsonaro, ocorreu uma perda de 100 bilhões de reais de arrecadação. 100 bilhões de reais para estados e municípios é muita coisa. Para um país é muita coisa. Com 100 bilhões de reais a gente estaria tranquilo aí com superávit primário, inclusive, né? Então seria muita coisa aí que você deixou de arrecadar por causa dessa medida eleitoreira. Aí o que acontece agora? Os governos vão culpar o Bolsonaro por essa situação? Não vão culpar o Bolsonaro por essa situação. Eles vão lá, fingem que nada aconteceu e agora falam, eu vou ter que reajustar agora o meu ICMS. Por que você vai reajustar seu ICMS? Porque você não aceitou receitas, que você teve um prejuízo de 100 bilhões de reais nessa farra eleitoreira aí na hora que você recusou aí impostos sobre combustíveis? Não. Fala, por causa que a reforma tributária talvez me tire recursos a partir de 2033, daqui a 10 anos, e graças a isso a gente tem que já começar a aumentar o nosso ICMS para recompor aí as nossas receitas. Não, gente, isso aí é papo aí para boi dormir, isso aí é falácia, isso aí é só uma desculpinha aí para
para tentar fazer de novo o famoso, a culpa é do Haddad, né? Então a culpa é porque o Estado malvadão aí quer fazer uma reforma e fazer as pessoas comprarem aí o discurso bolsonarista em relação à reforma tributária. A grande verdade é que eles estão reajustando o seu ICMS, tem estado que quer chegar a 22% de ICMS, 19%, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e tudo mais, porque eles precisam reaver esses 100 bilhões aí que foram perdidos no ano passado. Eles só reajustaram agora na metade do ano, então foi um ano sem arrecadação de ICMS nos combustíveis, isso gerou uma perda de 100 bilhões. Imagina você aí que sua escola poderia estar melhor, a escola do seu filho, o postinho de saúde, aquela estrada estadual aí que você pega toda esburacada para chegar onde você precisa chegar, tá esburacada, o quanto que você poderia fazer com 100 bilhões aí para os governadores aí do país. Eles não ficam toda hora passando o pires lá em Brasília, pedindo recursos, não. Eles foram lá e falam assim, eu não quero 100 bilhões aí para eleger o Bolsonaro, então agora, essa é a verdade. Então não é reforma tributária, não é nada. Eles estão reajustando o ICMS por causa dessa desoneração fiscal que eles deram aí dos combustíveis, e agora alguém vai ter que pagar a conta, e vai ser você, vai pagar a conta aí dessa tentativa frustrada do Bolsonaro se reeleger, né, Débora? E uma hora a conta chega, né? Não tem como, e esse é um risco, algo que a gente vinha falando desde a época da eleição. A gente mostrou uma série de gráficos aí na época da eleição, mostrando o buraco que poderia causar, né, essa desoneração dos combustíveis, coisa que foi, né, uma medida de curtíssimo prazo, realmente uma medida eleitoreira, né, que não ali teve efeito. E poderia ter mexido na política, né, mas a política de preços ninguém mexe, essa é sagrada. Aí não pode mexer com o acionista, tem que mexer com o trabalhador mesmo, assim, que paga seus impostos, né? E aí, ó, o risco fiscal lá, cadê a turma do risco fiscal? Risco fiscal você deixar de arrecadar 100 bilhões não é risco fiscal. O problema é você tentar dar uma política aí, dar alguns pequenos bilhões aí para fazer programas sociais. Aí é risco fiscal. Aí é risco fiscal. 100 bilhões de desoneração, não, aí faz parte do jogo, né, Débora? Pois é. E agora a gente vai falar dela, né, da Black Friday. Né, vamos mostrar aí como é que foram os resultados preliminares da Black Friday. Então a gente teve uma série aí de entidades já monitorando como é que ficou aí a situação da Black Friday nesse ano. Então a gente tem a Cielo, a ClearSale, trazendo aí os dados de tráfego e também aí dados de faturamento das vendas da Black Friday. E a gente teve queda, né, em relação ao ano passado que já não havia sido um bom ano para a Black Friday aqui no Brasil. Nesse ano, os dados continuaram decepcionando. Então, o mercado estava até colocando, né, e até os setores estavam colocando até uma expectativa maior na Black Friday, que poderia ter um faturamento maior, com ali expectativas e projeções boas para Black Friday, mas isso não se concretizou. Então, a gente teve, sim, né, segundo esses dados, que ainda são preliminares, então são as primeiras leituras, vamos pensar assim, dos resultados da Black Friday. A gente teve um aumento de tráfego, então a gente teve mais pessoas ali procurando, principalmente no e-commerce, alguns produtos, mas o faturamento em relação a 2022 caiu 14%, então a gente teve menos vendas em faturamento e menos pedidos também, em número de pedidos. A gente teve uma queda de 15,8% em relação ao ano passado, então menos faturamento e menos pedido. Uma pequena variação positiva no ticket médio. O que é ticket médio? Se a gente pega todas as vendas aqui de uma forma bem simplificada e pega esse valor de todas as vendas e divide pelo número das vendas, a gente tem ali o valor médio de da venda, né? O valor médio de venda, que é o que se chama de ticket médio. Então teve um pequeno aumento em relação ao ano passado, mas pouquíssima coisa. Quando a gente olha por ramos ali, quase todos ficaram negativos. Então, a gente tem as livrarias e papelarias caindo 2,8%, supermercados e hipermercados 1,9% em relação ao ano passado de queda no faturamento, materiais de construção caindo 1,2%, eletrônicos e telefonia, aqui onde foi o maior buraco da Black Friday, o pior resultado, 16,3% nos eletrônicos e 33,2% na telefonia. Turismo e transporte ficou até como um destaque positivo, inclusive ontem as ações da CVC subiram bastante por conta disso. A gente teve aí
o turismo e transporte subindo 15% em relação ao ano passado, seu faturamento. E um outro setor que, inclusive, o Google, naqueles monitoramentos de tráfego que faz, já estava até indicando que a procura por cosméticos e artigos de beleza estava ali até fora do normal, bastante acima do esperado. Ele também foi um setor que teve aumento no seu faturamento de 18,8%. Quando a gente olha por modalidade, a gente teve melhor resultado no e-commerce do que nas lojas físicas, o que também era de se esperar. Mas aqui é um ponto que acho que vale a gente chamar a atenção. Tá? Quais foram os setores que tiveram ali melhor desempenho na Black Friday? Os menos dependentes de crédito. Então, a gente teve até quando a gente olha vestuário, teve um desempenho um pouco melhor, os próprios cosméticos e higiene pessoal, a gente teve remédios, inclusive, sendo bem procurados e com faturamento aí maior que o esperado na Black Friday. Então, ali coisas mais corriqueiras, coisas de menor valor, né? Então, a gente tem esse cenário, esse turismo aí que teve realmente um resultado até muito bom, pensando até que as passagens aéreas, por exemplo, estão bem altas. A gente teve um cenário bom aí para turismo, mas turismo não é só passagem aérea, a gente tem setor hoteleiro, tem outras coisas ali envolvidas. Mas quando a gente olha esses itens de menor valor, foram os que melhor tiveram resultado ali na Black Friday. Então ontem, por exemplo, quem a gente viu subir na bolsa por conta disso? Lojas Renner, né, foi uma ação que subiu bastante. Então, ali, mais ligadas a alpargatas também, a gente teve um bom desempenho ontem na Bolsa, porque são realmente itens ali, e a gente teve também PCA 15 mais controlado, mas olhando por esse lado aqui, de resultado de Black Friday, aí nesse curtíssimo prazo, nessa primeira divulgação, essas ações e esses setores foram os que melhor performaram ontem. Então, de menor valor e menor dependência de crédito. Se a gente vai para, por exemplo, linha branca, eletrodoméstico, se a gente vai para coisas de mais realmente valor celular, itens eletrônicos, todos eles tiveram um péssimo desempenho na Black Friday. E aí a gente olha por esses dados também. E aí, quando a gente vai ver Magazine Luiza, Casas Bahia, essas grandes varejistas aí que têm essa venda intensiva, ontem caíram com muita força. Justamente porque também são setores mais dependentes de crédito, né? O brasileiro precisa se endividar para comprar, por exemplo, uma geladeira, para comprar um telefone celular, para comprar um item eletrônico, e a gente está com um crédito enxuto por conta da nossa taxa de juros altíssima, né? Então, aqui a gente tem esse também ponto, né, impedindo aí que o setor e que esses ramos consigam, esses grupos consigam aí um melhor desempenho, um melhor faturamento nas vendas, porque a gente tem um crédito bem limitado e uma taxa de juros bem alta. E aí eu volto naquele ponto, né? Vem Roberto Campos Neto e Febraban falando que então tem que acabar com o parcelamento sem juros agora por conta do rotativo com uma contrapartida, sendo que essa é a situação que a gente tem no comércio. E aí volto também no ponto ali do índice de confiança. Não é de se chocar que o índice de confiança esteja do jeito que está, visto esses dados de Black Friday bem decepcionantes, né? E também um cenário pouco positivo para o comércio aqui no Brasil. Vou te falar, viu, Débora? Tava uma porcaria essas promoções. Eu tentei procurar, tava procurando algumas coisas que tava precisando, né? Que até juntei o dinheiro. Não consegui achar uma promoção que precisa. Comprei uma camisa do Palmeiras que tava R$100, mas a qualidade também, vou te falar, viu, tia Leila? Meu Deus do céu, hein? Aquela lá é a camisa do camelô lá na frente do Allianz, lá a qualidade é um pouco melhor, viu? Mas vamos lá, Débora. Um minutinho aí, já que o programa aqui já está acabando, para a gente fazer nosso giro de mercado aí. Coloca aí na tela a tela da Débora, gente. Então, fala o que aconteceu. Vamos lá. Ibovespa hoje está positivo, bem perto do 0 a 0. Então, ele abriu ali no positivo, mas com pouco impulso. Quando a gente olha ali ações que estão subindo, a gente ainda tem esse impacto aí de ações mais ligadas a consumo e varejo por conta do Christopher Waller e de tudo que ele falou ontem, sinalizando aí para possível arrefecimento nas taxas de juros dos Estados Unidos. A gente ainda tem esse impulso residual vindo aí de ações mais ligadas a crédito, ações mais ligadas e mais sensíveis à taxa de juros, mas a gente tem outros pontos também puxando nossa Ibovespa para baixo. Por exemplo, a Gol, até agora há pouco, estava entre as maiores quedas porque ela teve uma mudança de recomendação para venda, né? Então, ela passa a ter recomendação de venda, isso tende a derrubar bastante o preço, então ela estava caindo bastante nessa manhã. Então, a gente tem esse movimento aí mais ligado a também fatores de noticiário local e essa expectativa dos juros dos Estados Unidos impulsionando esses setores mais ligados a juros, mais sensíveis a juros. Então, esse é o cenário aí
antes da divulgação do livro bege e antes também de alguns pontos de economia dos Estados Unidos que conforme eles forem sendo digeridos aí, eles devem trazer algum impacto para o mercado. Eles acabaram de ser divulgados, então eles vão ter um tempo aí para digerir, para começarem a impactar. Tá? A gente tem o S&P 500 positivo hoje. S&P 500 é um índice também bastante intensivo em energia. Né? Ontem ele performou bem, hoje ele continua nessa esteira positiva, aguardando dados aí da economia dos Estados Unidos, mas aqui a gente chama atenção para o petróleo Brent, né, que continua subindo, ontem subiu e continua na esteira aí, subindo agora $82 por barril, sobe 1% depois de dias bem negativos. Isso deve impactar tanto nossa bolsa ali nas ações ligadas a petróleo como ontem, como também no setor de energia do S&P 500, que tem peso grande como a gente aqui. Nikkei 225 e Xangai Composto, como eu falei, hoje caíram, né? Então, um dia bem negativo lá na Ásia, por mais que a gente tenha essas perspectivas mais otimistas. O cenário local lá ganhou peso, tomou força e acabou derrubando aí as bolsas na Ásia. O dólar sobe hoje, depois de ontem chegar aí perto dos 4,86. Hoje ele tem um pequeno ajuste cambial aí para cima, mostrando o fortalecimento do dólar frente à real e frente às pares também, que é o que a gente olha no DXY, que sobe 0,11. Então aqui também um movimento bem ligado a ajuste, tá? Então ontem o dólar caiu para patamares de, até aqui está 4,87 no fechamento, isso é arredondamento, porque foi 4,86 e uns quebradinhos, e aí a gente tem essa volta do dólar. Então a gente tem aquele ponto que é difícil de furar, que a gente chama de suporte, que quando bate lá, pode ser que a gente volte a ter um movimento mais comprador, porque acham que o dólar está barato, e aí a gente volta a ter uma pequena elevação. Mas aqui a gente vê o dólar oscilando há bastantes dias aí já em torno dos 4,89, 4,90. Também está um patamar difícil de sair. Tá? Então a gente continua vendo esse movimento hoje, mais ligado aí a ajustes e acompanhando tendência de DXY. Então um dia que a gente deve ter esse movimento, a gente deve ter aí algumas ações ligadas a petróleo realmente performando bem por aqui, e um dia aí de mais estabilidade aqui para a nossa bolsa, pelo menos por agora. O movimento deve vir mais forte durante a tarde, conforme os índices forem sendo divulgados. Então esse é o retratão aí do nosso giro de mercado. Vamos aos nossos recados então, né? Porque, gente, dia 17 aí, a gente já tem a nossa próxima aula marcada. Dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, acredito que seja a última aula do ano, então vai ser imperdível essa aula. Eduardo Marinho, o poeta das ruas. Então, ó, dia 17, ó, a história de vida dele é maravilhosa, né? Ele era filho de militar, ele estava cursando direito, ele chegou a ser concursado de um banco, Débora. E sabe o que ele fez? Ele foi tentar viver nas ruas, né, justamente para tentar entender como que era essa situação, para ter uma nova vivência, para ter uma nova abordagem, uma nova experiência, entender como que era a situação dessas pessoas de rua, né? E a partir disso ele virou um poeta, o poeta das ruas, né? Então é muito interessante a história dele, né? Ele conseguiu aí, graças a isso, também observar, saber o que é um sentido mais profundo da vida, e você vai ter esse encontro aí de Eduardos, né? Eduardo Marinho e Eduardo Moreira, no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, imperdível aí. Já entra aqui no link que está aqui abaixo aí, icl.com.br/mercado, para vocês já receberem aquele avisozinho que vocês têm lá toda vez que vocês se inscrevem no programa. Aí na hora e no dia certinho o YouTube vai lembrar vocês. Mas vamos lá, gente, imperdível esse encontro aí, o último do ano, depois vocês vão sentir falta, tá? E não tem replay, então vamos lá, vamos se inscrever. E falar para vocês aí continuarem aí dentro do nosso dia aí com a programação de CL, que às 5 horas da tarde o William De Luca chega com seu rolê ICL. Às 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla de Chicos, Chico Sainz, Chico Pinheiro, junto com a Gabi Varela. E às 7h30 da noite a Robertinha Garcia e o César Caleron com o Sinapse CL. Então, programação aí para vocês até às 8h30 da noite, antes de vocês se ligarem aí na rodada aí, que eu sei aí que tem muita gente ansiosa. Eu estou, o William está, muita gente aí esperando, Débora. Pois é, e amanhã a gente volta aqui, 7 horas da manhã, já com o Desperta ICL, CL Notícias primeira edição, em detalhes em seguida, e a gente aqui às 11 horas da manhã
para trazer as atualizações aí dos principais indicadores, o que está acontecendo no mundo dos investimentos, o que está acontecendo na economia. Então amanhã a gente vai trazer a atualização de tudo o que acontecer da tarde para a noite hoje, lembrando que tem PMI da China, índice importante, e a gente também volta amanhã para falar de desemprego, né? Então, até amanhã, a gente se vê. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Artista plástico, né? Artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta, e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor ou está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então, tem valores que a gente leva. E é esses que vale a pena. Valeu, rapaziada.